Balotelli oferecido para o Grêmio. Será que pode ter negócio? No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes sobre essa história. Quero falar também sobre ameaças que vão impedir o Corinthians de votar a aprovação ou não das contas de André Sanches, novidades sobre Soteldo que não vai mais para a Arábia Saudita e, para fechar, atualizações sobre Miguel Ángel Ramírez, com direito a mais uma rodada de negociações entre o Palmeiras e o técnico espanhol. Fala aí galera, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, vídeo repleto de informações bem importantes, mas antes de te passar tudo que eu prometi agora há pouco, dá uma olhada nessa dica bem legal. Fala aí pessoal, passando para dividir uma excelente notícia com você que acompanha o canal do Nicola. Quem não gostaria de ganhar salário de jogador de futebol por pelo menos um mês? É óbvio que você quer, né? Sabia que você pode trabalhar acompanhando jogos de futebol da sua casa e ganhar uma grana com isso? Agora vem a parte importante, a galera da Full Trader Sports está sorteando até 100 mil reais para todo mundo que se inscrever de graça na promoção. Eles vão ensinar você a ganhar dinheiro de casa, acompanhando a jogos de futebol, e ainda vai rolar um sorteio de até 100 mil reais para você começar com o pé direito. Clique no link na descrição desse vídeo e coloque seu nome no sorteio. Você não vai ficar fora dessa, né? Bora começar o vídeo contando mais uma novidade no extracampo do Botafogo, o Fogão que recentemente efetivou o Bruno Lazzaroni como técnico, contratou o Túlio Lustosa como diretor executivo de futebol e nessa terça-feira anunciou a contratação de Lúcio Flávio como auxiliar técnico da comissão permanente do clube. Lúcio Flávio, que trabalhava desde setembro de 2018 como auxiliar do Paraná, aceitou o desafio de voltar ao Botafogo, onde fez bastante sucesso em duas passagens como atleta, entre 2006 e 2008, depois entre 2009 e 2010. Lúcio Flávio colecionou 180 jogos e 64 gols com a camisa do Botafogo, agora se preparando para ser treinador. Ele vai ter mais essa experiência à frente do Botafogo, informação que foi divulgada em primeira mão pela rádio Banda B e confirmada, falei com o próprio Lúcio Flávio antes de gravar esse vídeo. Bora contar agora sobre uma enorme reviravolta no caso Soteldo. Desde o fim de semana, o Cuca e o presidente do Santos, Orlando Rolo, já tratavam a saída do Soteldo para o Al Hilal como definitiva a proposta de 7 milhões de dólares. Faltava apenas que o Conselho Deliberativo do Santos, em reunião marcada para essa quarta-feira, aprovasse ou não essa transferência. Mas nessa terça-feira, a empresa que cuida da carreira do Soteldo anunciou que o jogador não aceitou a oferta do Al Hilal e vai continuar no Peixe. A mensagem no Instagram dessa empresa, da SEC Sports, é a seguinte: hoje não será seu último dia, nós ficamos, e ele termina esse texto com respeito. Vale a lembrança de que o Santos termina a fase de grupos da Libertadores nessa terça-feira e através do comunicado fica bem claro que o Soteldo permanecerá no clube. Antes de gravar o vídeo, eu procurei o presidente do Santos, Orlando Rolo, para entender toda essa história e ele disse que, de fato, o Soteldo não será mais vendido para o Al Hilal. O que o Santos trabalha nesse momento é numa operação para que ele possa ficar. Que operação é essa? Nos últimos dias, diante das cifras bem pequenas oferecidas pelo Al Hilal, o Huachipato, que ainda é dono de 50% dos direitos econômicos do Soteldo, procurou o Peixe com uma proposta. É importante contar que o Santos deve ao Huachipato 3 milhões e meio de dólares. Essa questão, inclusive, é uma das dívidas que o Santos tem na FIFA e que o impedem de contratar jogadores. A sugestão do Huachipato é a seguinte: o Huachipato esquece essa dívida, perdoa o Santos, ou seja, o Peixe poderia voltar a contratar jogadores. O Huachipato ainda deixa o Soteldo por empréstimo até o fim dessa temporada e, em troca, quando acabar esse contrato de empréstimo, o Santos devolve o Soteldo para o Huachipato, que fica com 100% dos direitos econômicos. O Santos ainda teria direito a 10% de valor de uma venda futura. Aí você pode estar se perguntando, mas qual é a vantagem do Santos de liberar o Soteldo de graça e só ficar com 10% de uma venda futura? É que se aceitasse esses 7 milhões de dólares, proposta feita pelo Al Hilal, Santos não teria direito a qualquer centavo, porque já deve 3 milhões e meio de dólares ao Huachipato, e os outros 3 milhões e meio de dólares equivaleriam aos 50% que o time chileno ainda detém. Essa negociação ainda está sendo fechada, ainda está sendo conduzida entre o presidente Rolo, entre o Soteldo e o clube chileno, mas tudo se encaminha para que o Soteldo permaneça pelo menos até o fim dessa temporada. É bem verdade que o Santos vai lucrar muito pouco em cima de uma operação futura, mas é melhor ficar com o jogador do que perdê-lo nessas condições relacionadas à oferta saudita.
Bora falar agora sobre as ameaças a conselheiros do Corinthians que vão impedir a realização na noite dessa terça-feira da reunião do Conselho Deliberativo que aprovaria ou não as contas referentes a 2019, contas horrorosas. O Corinthians registrou no ano passado um déficit de 177 milhões de reais, foi o pior resultado financeiro da história do Corinthians. Por que essas contas são tão importantes? Porque se houvesse a reprovação, o André Sanches correria o risco de sofrer um impeachment no Corinthians. É bem verdade que faltam só poucos meses para que o seu mandato termine, mas situação parecida acabou acontecendo no Santos e o José Carlos Pérez está fora da política do peixe. Bom, voltando à aprovação das contas. A reunião estava convocada, mas no início da tarde dessa terça-feira, o presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Goulart dos Reis, acabou por cancelar a reunião e ainda nem há uma nova data para que ela aconteça. Tudo por causa de ameaças contra conselheiros. Houve um vazamento. Esse vazamento surgiu de uma listagem divulgada pelo grupo Frente Liberdade Corintiana, que é um grupo de oposição. Esse grupo teve acesso às últimas votações e listou o nome dos conselheiros e seus votos. Dessa maneira, a notícia que surge no Corinthians é de que vários conselheiros receberam ligações com ameaça. A gente sabe que você votou dessa maneira em outras aprovações de contas. Então vê lá como é que você vai votar, hein? E dessa maneira vários conselheiros procuraram o presidente do CD para dizer que não se sentiam à vontade em relação a essa votação. Foi por isso que o Goulart entendeu que era melhor adiar a votação das contas. Ótima notícia para o grupo do André Sanches, que não vai sofrer o risco de ver a reprovação das contas sendo utilizada de maneira muito forte na eleição marcada para 28 de novembro. O André Sanches vai ter o Duílio Monteiro Alves como seu candidato da situação, o Mário Gobi vai concorrer como uma terceira via, apoiado pelo Paulo Garcia, e o candidato da oposição é o Augusto Melo, que vai ter o apoio, por exemplo, do Antônio Roque Cittadini. Informação importante e exclusiva para você que acompanha o canal do Nicola: Mário Balotelli, atacante italiano de 30 anos de idade, foi oferecido recentemente ao Grêmio. Posso te dizer mais. Nos últimos dias, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, o Carlos Amodeo, o CEO do clube, conversaram com alguma frequência com o Mino Raiola, que é o empresário italiano que representa o Balotelli. Existe chance de a negociação prosperar? Antes de trazer essa informação, procurei o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, que disse o seguinte, abre aspas, não vai andar, pode cravar que ele não vem, fecha aspas. Esse por não vai andar me fez entender que em algum momento as conversas até prosperaram, até deram alguma esperança de que poderiam ir além, mas acabaram sendo freadas. E o que eu consegui apurar conversando com pessoas do Grêmio é que o responsável por impedir a contratação do Balotelli foi Renato Gaúcho. Logo, o Renato, que costuma aceitar vários jogadores em baixa, o técnico do Grêmio não quer Mário Balotelli. Ele entende que o cara não traria benefícios ao grupo, não seria bacana. Alguns números também preocupavam a diretoria. O Balotelli queria um salário de R$1,5 milhão por mês. Muito, mas muito acima do teto. O teto salarial hoje no Grêmio gira na casa dos R$800 mil, ou seja, o Balotelli chegaria para ganhar o dobro, por exemplo, do que ganham o Jeromel e Kahneman. Outro ponto que pegava bastante. O Mino Raiola gostaria de ter um contrato de 2 anos para o Balotelli e o Grêmio, desde o início das conversas, sempre trabalhou com apenas 1 ano de contrato. Diante desses desacordos e da falta de vontade do Renato em trabalhar com o Balotelli, o presidente do Grêmio já descartou qualquer possibilidade de contratação do italiano, que fez uma temporada muito ruim pelo Brescia. Ele, inclusive, não joga desde março. 9 de março foi o momento em que ele arranjou mais uma confusão lá e acabou sendo dispensado pelo clube. Fez 19 partidas e 5 gols marcados pelo Brescia, que também teve campanha horrorosa e acabou rebaixado para a segunda divisão do campeonato italiano. Bora fechar o vídeo atualizando as novidades a respeito de Miguel Ángel Ramírez e as negociações com o Palmeiras. Já tem gente, inclusive, dizendo que o gato do Miguel Ángel Ramírez subiu no telhado e que ele não será mais treinador do Palmeiras. Minha informação é diferente e quero te dar todos os detalhes. Primeiro, é importante contar que os dirigentes do Palmeiras não têm dado mais qualquer entrevista, nem falado em off. Off é a expressão que a gente usa para citar alguma informação sem que eles sejam identificados. Desde ontem, todos os dirigentes e pessoas ligadas ao Palmeiras estão desautorizadas a falar sobre Miguel Ángel Ramírez. Tudo porque nessa segunda-feira surgiu a notícia de que o espanhol já havia dado sim ao Palmeiras e isso repercutiu muito mal no Equador, especialmente na relação entre o técnico e o Independiente Del Valle. Tudo que o Ramírez não quer é sair pela porta dos fundos do Independiente Del Valle. Até por isso, desde o começo, ele deixou bem claro ao Palmeiras que só toparia assumir o Verdão se pudesse, por exemplo, disputar a última partida da fase de grupos pelo Independiente Del Valle, marcada para essa quarta-feira. O Del Valle precisa pelo menos de um empate para matematicamente assegurar a classificação
para a próxima fase. Existiram 2 reuniões em território equatoriano nessa segunda-feira, depois da chegada do Anderson Barros e do Paulo Buozzi, que são os representantes do Palmeiras nessa negociação. Primeiro encontro com dirigentes do Independiente Del Valle para tratar sobre a multa rescisória. O segundo encontro aconteceu na noite da segunda-feira entre o técnico e os dirigentes palmeirenses, reunião que terminou no meio da madrugada. É importante contar que durante essa reunião, mais uma vez o Ramírez demonstrou chateação com o vazamento das notícias e pediu para que o Palmeiras fosse extremamente mais cauteloso. Até por isso ninguém ter dado entrevistas nem declarações em off por parte do Palmeiras. Nessa terça-feira houve um novo encontro, um almoço entre o Anderson Barros, o Paulo Buozzi e o técnico espanhol. Tudo para que se possa acertar o planejamento, contratações. Ainda restavam alguns detalhes para serem debatidos, como por exemplo a relação da multa rescisória. O treinador espanhol quer uma multa rescisória para se proteger eventualmente de uma demissão com pouco tempo de trabalho. Todas essas questões ainda estavam sendo acertadas. Continuo afirmando que há otimismo na parte do Palmeiras, mas o Verdão vai ter de ser um pouquinho mais cauteloso e vai ter de aguardar. Antes dessa quarta-feira, quando o Independiente Del Valle faz seu último jogo na fase de grupos, é bem difícil que exista um anúncio da contratação do espanhol. As negociações seguem rolando em território equatoriano. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa terça-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificação toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Você também tem a possibilidade de virar membro do canal do Nicola e ter direito a uma série de vantagens bem legais. É só apertar no botãozinho azul escrito Seja Membro que tem aqui embaixo. Você dá uma olhada nos planos, escolhe aquele que melhor cabe no seu bolso. Tenho certeza que você vai curtir bastante. Beleza? Nos vemos em breve. Tchau, tchau!